Até as 11h10. Tá. Todos me escutam? Yes? Todo mundo aí? Vamos compartilhar a tela. Tranquilo. Então vamos dar-lhe. Vamos dar-lhe. Iniciar a transmissão. Foi. Eu estava dando aula de geometria analítica pro colégio, olha que beleza. Fiscalhada. Coisa linda, né? É bonito geometria analítica, né? Fecha aqui. Fecha aqui. Pra cá. E é esse aqui que a gente estava, né? Deixa eu abrir aí o material. Volta para o lugar certo. Aí. Falávamos de funções trigonométricas, né, galera? Falamos da seno, da cosseno, da tangente. Fizemos exercícios e estamos prontos para o derretimento das transformações. Isso que falaremos agora. Tá? Não vai dar tempo de falar todas em um período. Isso aí toma um pouquinho de tempo. Tá? Mas vamos indo. Tá? Vou começar trabalhando essas transformações por fora. Esse A e esse B, que são as mais tranquilas a gente entender. Tá? Então, vou trazer para cá. Vamos às transformações por fora. Tá? A primeira delas, primeiro, falaremos de transformações por fora. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou construir de azul o gráfico da função f de x igual a 2 mais seno x. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando duas unidades por fora. Para construir funções transformadas, eu gosto sempre de comparar com a função original, com a função crua, que eu chamo de função base. Tá? Essa função f azul, ela é uma transformação dessa função g, que é a função seno de x que a gente já conhece. Tá? Então, eu vou construir as duas no mesmo plano, vou construir as duas juntas para a gente poder comparar, né? Tá? É isso? É isso. Tá. Nossa, não quero tão grande essa merda aí, não. Vou tomar no cu. Tem que ser menor isso? Tá, acho que não. Por isso que eu não estava usando esse recurso. Tá. Vou fazer aqui. E vou fazer aqui o meu eixo Y. Tá? Agora, vou marcar ali mesmo esquema. Vou começar desenhando a função G sem drama. Que eu conheço, né? Lembra que a função seno ela vai oscilar entre -1 e 1. Deixa eu marcar o 2 e o 3 aqui, porque a gente vai precisar deles, né? Vou botar o y aqui em cima. Tá? Aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? Não precisa ir até tão longe ali. Ah, não dá para apagar, beleza. Eu não quero apagar mesmo. Eu acho que eu posso reduzir. Tá, deixa assim. Tá. Tá aí, nosso plano. Aqui vou marcar bonitinho os carinhas, né? Π sobre 2, π, 3π meios e fecha a volta no 2π. Tá bom? Agora, ó, de vermelho, o gráfico da função seno, que a gente já conhece e tem que sair no automático. Lembra que o gráfico da função seno começa no 0, vai no 1, volta ali no 0, vai lá embaixo no -1 e fecha a volta no 0 de novo. Ó. Então, tá aqui, ó, o gráfico da função seno aí de vermelho. Tá? Agora, olha só, agora vamos construir de azul o gráfico da função f de x igual a 2 mais o seno de x. Tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou substituir valores aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Tu vai ver que essa aqui é bem tranquila de fazer. Ó.
Na verdade, deixa eu pensar. Vou fazer mais rápido. Tá, olha só. Vou fazer diferente. Vou comparar, eu vou fazer com uma tabela que vai ficar melhor. Olha só. Porque uma função, ela é uma relação entre o x e o y. E o y é a mesma coisa que f de x e g de x. Na função vermelha, na função g, o que acontece? Ó? Eu dou um valor de x e a função me devolve o valor do seno desse x. Tá? É isso que a função vermelha me faz, função g. Agora, o que a função azul me faz? Eu vou desenhar, escrever do lado para a gente enxergar. Eu vou jogar um valor de x nela e ela vai me devolver um valor de y. Eu vou jogar o valor de x, então o que eu faço no x não vai mudar. Só que agora o que ela vai fazer? Ela vai me devolver o mesmo valor de seno da anterior, só que agora ela vai somar duas unidades. Ó. Tu concorda que eu estou somando duas unidades aqui, ó, no y? Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, que tem coordenada x igual a 0, ó, vamos jogar na vermelha aqui, ó. X e y. Quando x é 0, a função vermelha está me devolvendo um 0 aqui. Então, o que a função azul vai fazer quando eu jogar esse 0? Eu vou pegar um x, vou jogar o 0, ela vai me devolver o mesmo 0, só que agora ela vai somar 2, esse y. Então, o que ela está fazendo com todos os pontos? Ela está somando duas unidades em todos os pontos dessa função azul. Graficamente, significa deslocar o gráfico para cima. Ó. Esse cara que estava no 0, ele vai subir duas unidades. Ó. Olha aqui, ó. Subiu mais duas unidades. Ó. Justamente o valor que está sendo somado ali. Tá? Esse cara aqui, ó, que estava aqui no 1, ele vai fazer o quê? Ele vai subir duas unidades. Ele vai lá para o 3. Esse cara que estava aqui no 0, ó, ele vai subir duas unidades e vai lá para o 2. Esse boneco aqui, ó, que está aqui no -1, ele vai subir duas unidades. Ó, então ele vai ali para o 1. E esse cara que estava no 0, ele vai subir duas unidades e vai fechar a volta no mesmo lugar que começou. Ó. Olha aqui, ó. Então tá aí, ó, gente. O gráfico da função f de x igual a 2 mais o seno de x. Ah, essa transformação ela é a mais tranquila da gente trabalhar, galera. Tá? Porque o valor que está sendo somado ou subtraído é justamente o valor que está deslocando o gráfico para cima ou para baixo. Tá? Então, ó, sempre que a gente somar algo por fora, o que acontece com o gráfico? Ele vai deslocar para... Deixa eu escrever desloca. Essa flechinha aqui melhora. Ele desloca para onde? Para cima. Certo? Porque eu estou adicionando unidades na coordenada y. Adicionar unidades na coordenada y significa deslocar para cima. Sempre que eu subtraio, sempre que eu subtrair algum valor, vai acontecer a mesma coisa, só que para baixo agora. O gráfico vai deslocar para baixo. Desloca para baixo. Tá, gente? Então, ó, essa transformação aí, a primeira, é a mais tranquila da gente lembrar. Tá? Ficou bem pequenininho. Mas dando um zoom, acho que fica bom também. Joia, gurizada? Fez sentido? Deixa eu botar aqui, ó. Tá deslocando para cima, ó. Gráfico todo, ó. Subindo duas unidades. Tá? Então é isso aí que acontece quando a gente soma ou subtrai por fora. Tá? Só vou puxar uma observação aqui, ó, que isso vale para qualquer função. Ops. Vale para qualquer função. Não é só para as trigonométricas. Vale para a função do primeiro, do segundo, do terceiro, do 19º grau, função exponencial, função log.
função modular, tá? Qualquer função, se tu souber uma função base e tu simplesmente somar algo por fora, ela vai deslocar para cima, ou se tu subtrair algo, vai deslocar para baixo, tá? Eu lembro semana passada vocês me comentaram que o Léo já está trabalhando com vocês a função quadrática. Se eu pedir, por exemplo, ó, uma questão, isso aqui foi uma questão que já caiu na URGS, ó, essa função aqui. Ó. Se eu te pedir o gráfico da função f de x igual a 16 menos, ficou horrível esse 6 aí, menos x ao quadrado. A gente sabe construir o gráfico. Ah, não, eu botei o menos, eu não falei dessa transformação ainda. Vamos fazer outra aqui. Ó. Vamos falar de x ao quadrado mais menos 3. Tá? Depois eu quero falar do menos na frente. Ali. X ao quadrado menos 3 é a função f de x. Tu conhece a função x ao quadrado. Essa aqui. Ó. G de x igual a x ao quadrado. A função quadrática mais simples que existe. Essa de cima é uma transformação dela. Certo? Então, para construir o gráfico dela, é só deslocar essa merda vermelha 3 unidades para baixo. Vou fazer rapidash aqui para nós, ó. Tô. Vou deixar aqui para cima. Tô. Vou botar um branco preto aqui. X, Y. Tá? O que eu sei sobre a função x ao quadrado? Eu sei que ela é uma parábola que passa pela origem com a concavidade voltada para cima. Tá aí ela, né? Ficou meio feia, mas é isso aí. Agora, quando eu for construir aquela azul, ela simplesmente vai deslocar 3 unidades para baixo. Menos 1, menos 2 e menos 3. E além do mais, para o desenho ficar bonitinho, eu sei quem são as raízes dela. As raízes dela são mais ou menos raiz de 3, né? Porque raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, menos 3 zerou, e menos raiz de 3 ao quadrado também vai zerar. Tá? Então, mas o gráfico dela, eu queria chamar a atenção que é só o gráfico dessa vermelha. Caso ficou horrível, tem que ser exatamente com o mesmo formato. Tá? Eles têm que ser iguais, esses dois gráficos. Ele só tem que estar deslocado para baixo. Tá? Então, é a mesma ideia para qualquer tipo de função. Ó. Como eu simplesmente subtrair 3 por fora, ela só deslocou para baixo. Tá? Mas para tu conseguir fazer esses deslocamentos, tu tem que saber trabalhar com essa função base aqui, ó, que eu fiz de vermelho, que é a função mais simples possível daquele formato. Tá? E não é muito difícil de saber as funções base, né? Ó, rapidinho, a função base do primeiro grau, f de x igual a x. A de segundo grau, aquela ali. A exponencial, f de x igual a 2 na x, se for crescente, 1 meio na x, se for decrescente. A log é a função log de x na base 10. Essas são as funções base. A função modular, módulo de x. Aí, a partir dessas, tu faz as transformações e consegue chegar em qualquer outra se tu souber mexer com os gráficos. Tá? Mas quando vocês terminarem as funções, aí vale a pena pensar mais nessas transformações. Na hora que for dar uma revisada geral em funções, tu pensa nelas com essas transformações aí. Tá? Então essa aí foi a primeira transformação, é a transformação em que a gente soma ou subtrai por fora. Tá? Vou fazer do ladinho aqui a segunda, que é quando a gente multiplica por fora, e essa aqui é uma que eu acho bem interessante. Quando a gente multiplica por fora. Olha só, eu acho que o óbvio para nós não é óbvio para pessoas que multiplica. Aqui eu escrevi por fora. Soma. Deixa eu botar aqui, ó. Soma. Por fora. Aqui eu vou escrever multiplica por fora. Tá? Vou trabalhar agora com a cosseno, mas o que vale para o seno vale para o cosseno. Então a lógica vai ser bem similar. Tá? Ó, vamos construir a função f de x igual ao cosseno de x. Puta que pariu. 3 vezes cosseno de x. Tem que transformar ela, né? Ela vai ser comparada com a função g de x igual a cosseno de x, que a gente já conhece, né? O gráfico, mesmo que tu não queira, tu vai fazer o gráfico, tá? Vamos fazer o nosso plano aqui. Vai ter que ficar um pouquinho maior.
Tá aqui. Eu vou precisar um pouco mais da parte negativa também. Tá? Vou botar um preto aqui agora. Eixo X. Eixo Y. Tá? De novo, vou me dar. Mesmo esquema, marco os quadrantes. Π sobre 2. Π. Esse aqui não ficou a distância certa. 3π meios. E fecha a volta no 2π. Tá? Em todos os casos, o que a gente está representando é uma volta no círculo trigonométrico. Tá? Valor máximo 1. Menos 1. Menos 1, tá louco, rapaz? 2 e 3. Já estou colocando aqui porque eu sei que ela vai chegar aí. Menos 1. Menos 2. E menos 3. Tá? Então, vou fazer agora de vermelho o gráfico da função cosseno crua, sem transformação que a gente já conhece. Lembra, a função cosseno começa no 1, vai lá no 0, volta aqui embaixo, né? Volta no 0 e fecha a volta onde começou e tá aí ela. Tá? Posso pensar ela da mesma forma que eu pensei a anterior. O que essa função vermelha faz? Eu vou dar um valor de x e ele vai me devolver um valor de y. No caso, quando eu der um valor de x, ele me devolve um cosseno desse x. Posso jogar um valorzinho ali só para ver. Quando eu jogo 0, ela me devolve 1. Tá aqui, ó, esse ponto aqui. Tá? O que a função f vai fazer? Eu vou jogar um valor de x nela e ela vai me devolver um valor de y. Só agora, olha o que ela vai fazer. Ela vai pegar a coordenada y e vai multiplicar por 3. Ou seja, quando eu jogar o 0 lá dentro, ela vai me devolver o 3 vezes o mesmo 1, que vai dar 3. Aqui eu só quero chamar atenção para um tipo de coisa que vai acontecer. Quando eu jogar π sobre 2, ele vai me devolver 3 vezes o cosseno de π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2, tu está vendo aqui que é 0? Então, o que essa transformação faz? O que ela não faz, na verdade? Ela não mexe nos pontos que dava 0. Então, a função azul, olha só o que vai acontecer com ela. Ela vai, quando x for 0, y vai ser 3. Ela vai vir lá de cima. Só que agora, esse ponto que está sobre o eixo x, ele vai continuar aqui. Porque todo ponto que a coordenada y originalmente era 0, tu pode multiplicar por qualquer coisa que ela vai continuar sendo 0. Tá? Então, essa transformação ela vai mexer em todos os pontos, com exceção dos pontos que estão sobre o eixo x. Tá? Esse cara aqui, que era menos 1, ele vai ser multiplicado por 3. Menos 1 vezes 3, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai lá para baixo. Ele vem para cá. Ó. Esse que é 0 continua 0. E esse rapaz que estava aqui no 1, ele vai lá para cima. Ele vai vir aqui no 3. Ó. Que eu imagino que deva ser mais ou menos aqui. Tá, mais ou menos isso. Tá? Agora, olha o que aconteceu com o gráfico. Ó. Ele foi esticado. Ó. Vou tentar fazer esse gráfico bonito aqui pra gente. Tá aí, ó. Pô, ficou bonito, hein? Urra! Tá? Só que eles estão passando no mesmo ponto, tá? Embora o meu desenho não tenha ficado exatamente, eles estão passando no mesmo ponto. Tá? Certo, galera? Então, olha o que acontece quando a gente multiplica por 3. Tá? Aproveitando o mesmo desenho, o que eu fiz? Eu multipliquei por 3. Eu posso construir uma função h de x, ó, aqui amarela, que ao invés de multiplicar por 3, eu vou multiplicar por 1 meio, que é o equivalente a dividir, né? 1 meio do cosseno de x. Ficou apertadinho aqui, mas coube. O que essa função amarela está fazendo? Ela está pegando todas as coordenadas y de todos os pontos e está multiplicando por 1 meio. Ou seja, ela está dividindo por 2. Ó. Então, esse cara que era 1, ó, ele vai vir para onde? Ele vai vir aqui para 1 meio. Ó. O que é 0 continua sendo 0. Ó. Essa transformação ela não mexe nos pontos que estão zerados. Esse cara que era menos 1, ele vai virar menos 1 meio. E esse último aqui, ó,
que era 1, ele vai virar aqui, ó. Então, tu tá vendo que agora eu dei uma espremida no gráfico. Ficou feio. Tá aí, ó. Tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, ó? Que quando a gente multiplica por um valor maior do que 1, deixa eu botar aqui, ó. A gente vai multiplicar. Multiplicar por um valor maior do que 1 é uma coisa. Quando a gente tiver um valor menor do que 1 e maior do que 0, que o negativo vai fazer uma coisa diferente, né? Botar um valor, vou escrever assim, quando esse valor for maior do que 0 e menor do que 1, ó, o que acontece aqui? Ó? A gente estica o gráfico. Como assim estica? Ó? Vai puxar para cima o que está para cima e para baixo o que está para baixo. Tá? Quando tu multiplicar por um valor entre 0 e 1, tu vai amassar ele, tu vai comprimir o gráfico. Tá? Deixa eu fazer essa flechinha decente. Tu comprime. Tá? Tu dá uma achatada nele. Como assim comprime? Eu faço isso aqui. Ó. Tá? Tu vê que o gráfico amarelo ali, ó, ele tá comprimido, tá amassadinho ali no meio. Tá bom, gente? Quando multiplica, mexe na amplitude. Exatamente. Ó. Vamos falar disso aí, bom, bem observado. Vamos ver a amplitude aqui primeiro. Amplitude, domínio e imagem. Ó. Essa primeira transformação, como essas duas transformações, gente, elas são feitas no Y. Então, elas não mexem no domínio e nem no período. Tá? Porque domínio e período tem relação com o X. Tá? Domínio e período não altera. Tá? Vou até escrever aqui. Ó. Pegar um rosa. Vamos botar um rosa aqui. Cadê a minha caneta? Vou botar de cinza aqui, porque eu não usei o cinza aqui. Tá. Ó. Deixa eu botar aqui. Essa aqui. Ó. Domínio e período não altera. Tá? Ah, ficou horrível esse aí. Amplitude, essa primeira transformação, ela não altera também, porque só vai alterar a amplitude quando tiver deformação no gráfico. Como essa primeira transformação só tem deslocamento, não altera a amplitude também. A amplitude não altera. A amplitude continua sendo 1. Agora, a imagem altera. A imagem dessa função f agora, olha aqui a imagem dela. Ó. Tu tá vendo que agora ela está oscilando entre 1 e 3? Então, a imagem da vermelha originalmente era de -1 até 1. Essa aí, ela vai ser de 1 até 3. Tá? Então, o que eu fiz? Eu somei 2 unidades nos extremos da imagem também, né? Porque a imagem original era de -1 até 1. -1 mais 2 dá 1. E 1 mais 2 deu 3. Tá? Então, a imagem altera. Quando tu desloca para cima ou para baixo, tu só mexe na imagem. Tá? E mais nada. Agora, essa segunda transformação aqui, ó, de novo, como ela é feita no Y, domínio e período ela não altera. Deixa eu escrever aqui. Ó. Domínio e P ela não altera. E período, amplitude e imagem, essa merda aqui altera, tá? Ó, a amplitude dela, tá vendo que a amplitude da azul ali, ó, é 3. A amplitude dessa azul, eu vou botar na cor dela, ó. Amplitude. Sai daí, ô desgraça. A amplitude da azul é 3. Tu vai ver que a amplitude ela fica multiplicada pelo mesmo valor que tu multiplicou a função. A amplitude dela, não vou riscar para não ficar bagaceiro, vou riscar e vou apagar. A amplitude dela é isso aqui, ó. Tá? A amplitude fica multiplicada pelo mesmo valor. A amplitude da amarela, quem é? 1/2. Fica multiplicada pelo mesmo valor. Tá?
Vou escrever isso para ficar organizado. Se eu pegar, por exemplo, uma função f de x igual a k vezes, vou botar seno aqui para ficar claro que pode ser tanto seno ou cosseno. A amplitude vai ser esse k aí. Porque como era 1, está multiplicando esse valor por 1, então a amplitude é esse valor que está sendo multiplicado. Tá? E a imagem altera também. Vou fazer de azul a imagem da azul. Imagem da F. Ela vai ser de menos 3 até 3. Tá? Claro, isso se ela só multiplicar, né? Se ela multiplicar e deslocar para cima ou para baixo, a amplitude muda, a imagem muda 2 vezes, né? Se eu construísse o gráfico da função 3 cosseno de x mais 10, eu teria esse gráfico azul aí deslocado 10 unidades para cima, a imagem subiria junto. Tá? Aqui a gente está analisando uma transformação de cada vez, mas as provas gostam de colocar mais de uma transformação ao mesmo tempo. Tá? Tu sabendo o que cada uma delas faz, tu olha uma de cada vez, que não vai ter erro. Certo? Então a imagem da azul aí é de menos 3 até 3, e a imagem da amarela é de menos 1,5 até 1,5. Tá? A imagem da H ela é o quê? Intervalo fechado de menos 1,5 até 1,5. Certo? Mas não esquenta muito a cabeça com isso, tá, gente? O mais importante mesmo, na minha opinião, é que vocês saibam construir os gráficos. Do que ficar analisando domínio, período, imagem, amplitude. Tá? A URGS às vezes até pergunta período, mas ela prefere perguntar sobre o gráfico. Tá, gente? Era isso aí, Iago? Acho que era, né? Então é isso aí. Tá? Domínio, período nunca vai alterar nessas transformações, nas outras vai, né? Quando a gente falar por dentro, vai mexer no domínio e no período. No domínio, na verdade, não vai mexer nunca, a não ser que a gente trabalhe com tangente. Agora, o período dá para mexer sim. Tá? Dali, fechou. Tá? Então, essa daí, isso é o que acontece quando a gente multiplica. Tá? Só que tu tá vendo aí, ó, que eu construí o gráfico azul e o gráfico amarelo, um multiplicando por um valor maior do que 1 e o outro por um valor menor do que 1. Mas, o que pode e vai aparecer também, eu vou fazer no mesmo eixo, tá, gente? Eu gosto de fazer no mesmo eixo, porque daí a gente pode analisar tudo junto. Eu vou construir aqui de rosa a função i de x, que vai ser a função menos cosseno de x. Tu concorda que agora eu estou multiplicando? Perguntei, concordo, minha esposa falou concordo na mesma hora. Vocês estão ouvindo os berros da minha esposa aqui? Ela está numa reunião berrando que nem maluco aqui. Essa função rosa vai ser a função cosseno, que é a vermelha, multiplicada por menos 1. Então, ó, se eu fizesse uma tabelinha, que nem eu fiz ali, ó, deixa eu ver se tem algum espaço aqui. Ó, se eu fizer uma tabelinha para x e y, nessa função rosa, o que ela vai fazer? Eu vou dar um valor do x para ela, e ela vai me dar um cosseno, só que com o sinal trocado. Ó. Nossa, coisa feia! Então, o que acontece quando eu der um zero para ela? Ela vai devolver o cosseno de zero com o sinal trocado. O cosseno de zero é 1, vai virar menos 1. Então, ele simplesmente vai trocar o sinal de todos os pontos. Então, vai pegar a função vermelha e vai inverter o sinal de menos na frente de um gráfico. Ele simplesmente inverte o gráfico. Né? Todo mundo que está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, esse ponto que estava aqui no 1, vem para cá. O que é zero continua sendo zero, porque não faz diferença botar um menos na frente do zero. Esse menos 1 aqui da vermelha vai lá para cima. Esse bonito aqui ó, continua sendo zero. Deixa eu pedir uma licença para esse cara aqui para não atrapalhar. Peraí, deixa eu pegar todo mundo. Daí ele vai junto. Vai, meu bonito. Vai para lá, querido. Aí, deu. Na verdade, vou fazer aqui. Ó. Tive uma ideia cabulosa. Ó, esse vem para cá.
Esse vem pra cá, que eu vou editar ele depois. Não, nem tô falando do meu negócio. Só ficou muito pra cima. Eu tô explicando. Eu também sou bom. Ai, meu santo Só que eu saco. acho que teria que ter muitos desenhos, e os desenhos acabam, às vezes, Aí. não atendendo esses pontos. O chimarrão, Maria. E esse cara que estava no 1 vai fechar a volta aqui embaixo no menos 1. Olha o gráfico dessa bonita aí. Tá vendo? Então tá aí. Sinal de menos inverte o valor do gráfico. Vou até botar aqui junto no resuminho. A gente tem o sinal negativo, ó. Vou botar aqui, ó, valor menor do que zero, ou seja, negativo, né? Simplesmente inverte o gráfico. Inverte. Todo mundo que está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Então aí, ó, nosso resuminho ficou com outra cara agora. Tá bom, jovens? Tá aí, ó. Tá? Baixa o volume em cabeça. A minha filha ligou a TV aqui, entrou um volume a 1000. Certo isso aí, gente? Então, ó, toma cuidado. O sinal de menos, ele não causa deformação, ele só inverte. Tá? Se eu quisesse construir o gráfico da função menos 2 vezes cosseno de x, eu prefiro pensar como 2 transformações. O 2 estica e o menos inverte. Tá? Ao invés de enxergar o menos 2, uma coisa só separa. O menos inverte e o 2 estica. Tá? Eu acho que é melhor para organizar as ideias. Tá? Aparecer um sinal de menos no gráfico ali, tu sabe que vai ter que rebater ele em relação ao eixo x. Todo mundo que está em cima vai se jogar para baixo. Quem está embaixo vai se jogar para cima. Tá? E isso vale para qualquer função. Tá? Aquela outra questão lá, eu tinha falado da função disso aqui, ó, vou fazer rapidinho aqui, mas vou apagar depois. Ó. 16 menos x quadrado, ó, se o x quadrado é isso aqui, 16 menos x quadrado vai ser virado para baixo e deslocado 16 unidades para baixo. Então tá aqui, ó. Eu inverti a função x quadrado e desloquei ela 16 unidades para baixo. No caso tem que deslocar para cima, né, querido? Vou botar menos, deu, menos 16. Aí, agora tá certo. Se fosse 16 menos x quadrado, teria que deslocar para cima. Tá? Então, isso aí. Tá? O sinal de menos na frente de um gráfico, rebate ele em relação ao x. E essa é uma transformação que é bem comum de aparecer em provas. Tá bom, galera? Fez sentido essa transformação aí? Fez? Todas elas? Sor, não entendi uma coisa. Canta para nós aí, Iago. Vamos lá. Fala, meu jovem. Semana que vem tu vais continuar em trigonometria. Eu acho que eu vou até terminar. Eu tenho que terminar funções trigonométricas. Sim. Ô, senhor, tu tá me ouvindo? Agora tô. Eu não entendi uma coisa. Quando o sinal vem depois do seno de x ou cosseno de x, a gente muda o eixo, né? Como assim? Dá um exemplo para mim. Como aquele exemplo que tu fez ali do x quadrado? Isso. Isso aqui? Essa? Não, senhor. É porque isso aqui ó, pode ser escrito de 2 formas. Eu posso escrever isso assim e assim. Tanto faz a ordem que eu vou escrever. Ó, é a mesma função. Tem que enxergar aqui. Esse menos 16 faz uma coisa e esse menos aqui faz outra. Tem 2 transformações aqui. Ó. Eu tenho um sinal de menos que está invertendo o gráfico e eu tenho menos 16 que está deslocando para baixo. Aquele 2 mais seno de x, ó, tu vê que ele pode aparecer assim ou assado. Ó.
Tá? O importante não é a forma que está escrito, mas a transformação que está sendo feita. Era isso? Sim, mas tipo assim, se fosse 2 menos seno de x, aí Vamos tu construir. desloca para baixo. Isso. Não, desloca para cima. Olha só, vamos construir. Vamos construir essa aqui. Ó. Tá? Porque o que tem que enxergar aqui? Ó? Tu tem um sinal de menos que está invertendo e tu tem um 2 que está somando. Então isso aqui vai ser o gráfico da função menos seno de x deslocado 2 unidades para cima. Vamos construir. Apagar isso aqui, vamos construir ele aqui. O que eu ia fazer agora era justamente botar mais de uma transformação ao mesmo tempo para a gente construir. Tá, vamos fazer isso que tu sugeriu aí. Vou fazer ele de que cor que eu estou fazendo, os transformados azul. Tá, vamos botar um exemplo mais cabuloso aqui para nós. Né? Exemplo. Com mais de uma transformação. O que vai ser interessante é justamente quando aparecer mais de uma transformação junto. Só uma sozinha assim, a gente tira de letra. Agora, ó, imagina que eu tenho a função f de x. Quero construir o gráfico da função 2 menos seno de x. Ó, tem duas transformações sendo feitas aqui. Tem um sinal de menos e um 2 sendo somado. Tá? E eu vou comparar com quem? Com a função g de x, que é a função seno de x. O que dá para fazer aqui também é tu construir e fazendo as transformações aos poucos. Ó, olha só o que eu vou fazer. Eu não vou nem escrever, eu vou só botar o gráfico aqui, ó, eu vou construindo as transformações uma de cada vez. Que é como eu faço quando eu estou resolvendo questões de transformações de gráfico. Eu vou botar o meu eixo aqui. E vou botar aqui bonitinho. Tá? Essa aí vai ter que deslocar 2 para cima, então deixa eu puxar para baixo aqui. Então, ó, menos 1, 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 4. X, Y, 1, 2, 3. Horríveis 3. Menos 1. Tá? Aqui, π sobre 2. Chega uma hora que tu nem vai escrever mais isso aqui, porque vai ficar automático. 3 primeiros. E até é melhor de construir o gráfico sem escrever, porque daí não polui o desenho, né? Tá? Olha só, vou fazer um de cada vez. Eu vou começar pela função crua, que é o gráfico da função seno, que a gente sabe que começa no 0, vai no 1, volta no 0, vai no menos 1 e fecha a volta no 0. Esse vermelho ó, é a função seno de x sem transformação. Então, ó, deixa aí e vamos mexer nela. A ordem que vai fazer as transformações não pode afetar o que vai acontecer. Tá? Mas eu gosto de fazer primeiro as multiplicações e depois os deslocamentos. Tá? Vou construir agora de ver a função menos seno de x. A função menos seno de x, tu sabe que inverte o gráfico. Então aqui verde, ó, é a função menos seno de x. Agora eu vou fazer a segunda transformação nessa função verde. Eu vou somar 2 nessa função verde. Então eu vou meter de azul aqui, ó. Eu vou somar 2 unidades em todos os pontos da função verde. Ó. Esse cara que estava aqui vem para cá. Esse que estava lá no menos 1 sobe 2. Esse cara que estava no 0 sobe 2. Esse cara que estava no 1 sobe 2, vai lá para o 3. Esse aqui vai ser um novo máximo da função. E esse cara que estava no 0 vai subir 2 também, vai voltar e fechar ali no 2 e está aí ela. Essa aqui, ó, é o gráfico da nossa função com as duas transformações. Tá? É assim que eu faço. Iago. Eu construo. Ô, senhor, Claro. se fosse menos 2 menos seno de x, ia ser deslocado para baixo com sinal... Isso. Ia ser a verde deslocada 2 unidades para baixo. Ia ser a verde aqui, ó. Fazer bagaceiro aqui rapidinho. De cinza. Ia ser essa verde aqui embaixo, ó. Aparecer aí que tá com delay. Não sei se já apareceu. Ó, ia ser isso aí, ó. Ia deslocar para baixo. A verde não, a vermelha, perdão. No caso eu inverti. Ia ser a verde. Verde. Essa aqui. Mais ou menos isso. Tá?
Aqui, ó, tu pega a função que tu já transformou e aí tu faz a segunda transformação nela. Eu peguei ela e somei 2, ela subiu. Se eu subtraísse, eu ia pegar essa verde e ia deslocar para baixo. Certo? Mas o ideal é que tu sempre entendi. analise isso. Sempre analise uma transformação de cada vez. Tá? E parte da original, faz uma transformação, depois faz a outra, depois faz a outra, depois faz a outra. Vai olhando uma de cada vez que aí não corre o risco de tu te confundir. Tá? E toda transformação, ela continua fazendo a mesma coisa, independente do que tenha acontecido antes. Tá? Uma soma por fora sempre vai deslocar o gráfico para cima. Por mais estranho que ele esteja, ele vai ser deslocado para cima. Tá? Então essa aí, ó, nosso exemplo. A gente tem mais 10 minutos. Dá para... Eu quero chamar a atenção para um outro tipo de função que pode aparecer também, que a URGS já cobrou, que vai ser essa daqui, ó, que vai ser a função f de x igual ao módulo do seno de x. Ó. Tá? Eu vou comparar com quem? Com a função g de x igual a seno de x. Ó. Tu vê que é sempre a mesma coisa, né? É até repetitivo. Agora, tu percebe que esse módulo está por fora, ó. Esse módulo está no y. E se vocês já fizeram provas da URGS, com certeza vocês já viram a URGS colocando módulo em função. Eles adoram. Recentemente colocaram uma questão repetida de função de segundo grau que tinha módulo também. Ele botou um módulo, mexeu por dentro e por fora. Acho que caiu em 17 e 19. Não me lembro agora os anos, mas caiu num intervalo muito próximo de tempo de prova. Tá? 1, menos 1, π sobre 2, π, 3 primeiros, 2π. Aqui é x e aqui é y. Tá? Agora eu não vou fazer o desenho ali. Não vou marcar os pontos ali. Tá? Vamos fazer de vermelho a nossa função seno normal. Que tu sabe, ó, começa na origem, vai no 1, 0, menos 1 e fecha a volta no 0. Ó. Tá aí ela. Tá? Agora, o que essa função azul está fazendo com esse gráfico? Ela está pegando todos os pontos, todas as coordenadas y dos pontos. Ó, eu jogo um valor do x e o que ele está devolvendo? Ele está devolvendo o módulo do seno desse cara. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, o π sobre 2 e jogar dentro da função azul, ela vai me devolver o módulo do seno de π sobre 2, que é o módulo de 1, que continua sendo 1. O que a gente observa aqui? Ó? Se eu jogar, por exemplo, o 3π meios dentro dessa função azul, ó, ela vai me devolver o módulo do seno de 3π meios. O seno de 3π meios é menos 1. Então, ele vai me devolver o módulo de menos 1, que é igual a 1. Então, o que esse módulo vai fazer? Ele vai mexer só nos pontos que tem coordenada y negativa. Ele vai rebater todo mundo que está embaixo do eixo x para cima. Ó. Esse cara que é 0 continua 0. Esse que é 1 continua 1. Esse que é 0 continua 0. Esse que é menos 1 vai virar 1, vai rebater para cima. E esse que é 0 continua 0. Ó. Agora, olha a coisa linda que vai ficar esse gráfico aqui. Ó. Fica essa coisa assim. Ó. Ele continuaria aqui. Ó. Continua e continua. Tá? O módulo, ele rebate todo mundo que está embaixo para cima. Tá? Quando a gente bota um módulo por fora de toda a função. Porque olha aqui, Iago, o que eu poderia fazer também? Ó? Eu poderia construir uma função h de x, que é o módulo de cosseno de x, essa a gente sabe fazer, mais 3. Ó. Tá vendo as duas transformações aqui? Ó? Eu boto o módulo, que ia rebater todo mundo para cima, e depois eu somo 3. Eu desloco ela 3 unidades para cima. Ia ficar uma coisa assim, ó, deslocado 3 unidades para cima. O eixo ia ficar aqui, ó, assim. Ó. Esse cara que estava no 0, ó, ele ia estar lá no 3. Ó.
Entendeu? Então, tu pega o que cada uma das transformações faz, tu analisa uma de cada vez, tu consegue construir qualquer função. Tá? Agora, o que dá para fazer para complicar umas coisas assim, ó. Por exemplo, a f de x igual a 2 mais o módulo de 2 mais 2 vezes seno de x. Ó. Aí já começa a ficar um pouco diferente. Tá? Aqui tem uma penca de transformação. Ó. Tem uma multiplicação por fora, tem uma soma por fora, mas dentro do módulo tem outro módulo, tem uma soma por fora ainda. Tá? Como é que eu recomendaria? Como é que eu faria esse gráfico? Eu primeiro construiria o seno, depois multiplicaria por 2, depois somaria 2, depois botaria um módulo e depois somaria mais 2 por fora. Uma de cada vez. Ó. Então eu faria uma transformação, 2 transformações, 3 transformações com módulo e 4 transformações com esse 2 aqui. Tá? Eu vou até escrever isso aqui, ó, bonitinho, e vou deixar de tema para vocês. Mas... deixa eu pensar essa, se ela vai ficar bonita mesmo. Sempre trabalho o módulo primeiro ou o que está dentro dele. Eu prefiro trabalhar primeiro com o que está dentro do módulo. Porque daí o módulo vai mexer em toda essa galera que está dentro dele, né? Então eu prefiro mexer primeiro no módulo. Eu gosto de fazer de dentro para fora. Tá? Mas é uma questão de preferência. Tá bom? Deixa eu botar aqui, ó. Vou até anotar tema. Deixa eu pensar se vai ficar como eu quero. Deixa eu pensar. Vou botar aqui o tema, vai ser de... Tá uma cor que eu não usei pro tema. Vou fazer um pretão pro tema aqui. Tema. Tema. Tá? Se não fizer, vai ganhar bilhete na agenda. Construir o gráfico da função f de x igual. Deixa eu pensar. Vai ser 2 mais módulo de 1 mais 3 vezes o seno de x. Deixa eu ver isso. Esse é o nosso tema, né? Isso. Isso. Vai ficar bem estranho o gráfico. Tá? Analisa uma de cada vez para não correr o risco de fazer merda. Tá? O que eu faria nessa daí? Eu faria primeiro o gráfico da função seno crua, depois multiplicaria ele por 3 para esticar, somaria 1 para deslocar para cima, usaria o módulo para rebater todo mundo e depois 2 unidades para cima. Tá? É isso que eu faria nele. Tá bom, gente? Eu vou até construir ele certinho no programa que eu tenho aqui, porque eu fiquei curioso para ver bonitinho como é que ele vai ficar. Deixa eu construir ele rapidinho aqui para ver se de cabeça eu construí ele certo. Se ele tiver ficado bugado demais, eu já troco para vocês. Igual 2 mais módulo de 1 mais 3 vezes seno. Exatamente. Ficou bem como eu queria. Pensei certo. Tá, gente? Vai ficar bem legal esse gráfico aí. Bem legal. Tá? Então pensa nela. Nessa daí. Tá? Vou fazer aqui ó, a ordem que eu pensaria as transformações. Ó. Faria primeiro... Aqui, ó. Lógico, né? Partindo da função seno normal. Eu faria primeiro esse 3. Segundo, eu faria esse mais 1 aqui. Terceiro, o módulo. E por último, eu faria esse 2 aqui, essa soma por fora.
Tá? A ordem das transformações que eu faria seria isso aqui. Ó. Tá? Se eu analisar uma de cada vez, porque se tu pensar cada uma delas sozinha, cada uma dessas 4 transformações só ela é muito tranquilo. Então, se fizer uma de cada vez, as chances de tu errar diminui, né? Tu construir tudo de uma vez só é confusão, tu tentar ficar pensando tudo junto é confusão. Tá? Então pega, multiplica por 3, constrói. Pega esse gráfico, desloca para cima. Bota um módulo nesse cara e depois pega essa coisa estranha aí que apareceu e joga 2 unidades, joga todo ele 2 unidades para cima que não vai ter erro. Tá bom, galera? Então, por fim, então aí a gente fecha a nossa de hoje. Tá bom? Beleza? Agora vocês têm aula com o prof. Davi, né? Davi tá com um bacurinha bem pequenininho, né? Daqui a pouco a gente tá apagando tudo. Grande Davi. Papai. Que nem eu, papai. Tá bom, galerinha? Acho que é isso por hoje. Semana que vem a gente constrói esse gráfico e corrige esse tema. Analisa as transformações por dentro, faz algumas questões e finaliza as funções trigonométricas. Podia lançar um desafio. Primeiro que te mandasse a foto do gráfico, ganhava um ingresso para ir no jogo do Grêmio contigo. Que jogo do Grêmio? Eu parei de fazer desafios e apostas com alunos depois que eu comecei a perder. Tinha uma época que eu fazia, eu só ganhava, só ganhava. Pega lá antes do Grêmio ganhar, naquela época que o Grêmio não ganhava nada, eu fazia aposta de tudo e ganhava. E aí eu nunca me esqueço, eu fiz uma aposta para aquela final da Copa do Brasil, para aquela Copa do Brasil lá e perdi. E desde lá eu tenho mais perdido do que ganhado. Então eu aprendi que para minha saúde mental é melhor eu não fazer apostas. Porque o contexto futebolístico atual não tem me favorecido. Ainda bem que tá parado o futebol. Aí não tem aposta para eu perder. Quanto o grande Atlético, nem lembra, meu. Caiu no colo do meu Colorado um título. Nunca foi tão fácil ganhar um título. Caiu no colo. Tipo assim, ganha. O Grêmio entregou o título da Copa do Brasil pro Inter. O Inter não aproveitou. Faz parte, né, meu? Faz parte. Grande Cirino. É o Cirino. Pior de tudo, Cirino. É triste. Eu olho aquele jogo de novo, vejo o Inter precisando fazer gol. Segundo tempo, tinha inteiro atrás do meio campo. Não dá pra entender, né? Aí o Odair fala na entrevista, eu não sei o que aconteceu. Filho da puta. Mas acontece, né? Acontece. Futebol é legal por causa disso, porque acontece. Tá, galerinha? Desculpa a minha lamentação final aí, mas tá aí as nossas anotações. Ficaram bonitas as minhas anotações, gostei. Tô pegando a manha de fazer as anotações no iPad. Tá? Vou salvar esse PDF, postar pra vocês ali no grupo do Face e vou sair. O Davi já tá esperando, tá? Davi, são todos teus aí, desculpa ficar falando merda aí, roubar os seus minutos. Assume aí, Davizão, que eles são todos teus. Feito. Valeu, gurizada. Boa aula aí pra vocês. E aí, Davi, como é que tá o gurizinho, meu? Como é que tá o bacurinha? Alô? Alô? Estão me ouvindo aí? Tô. Como é que tá o bacurinha aí, Davi? Hoje foi a primeira noite com ele em casa, cara. Coisa boa, velho. É uma benção, né? Coisa boa, né? Ele escolhe a hora que dorme e acorda, né? Isso é uma maravilha. Ele que manda, meu. Ele que manda. Ele que manda. Não, mas de boa, de boa. É divertido, é emocionante. É emocionante. Curte muito aí. Curte Tamo muito. Aí, dormimos pouco, mas estamos felizes. É isso aí. Isso que importa. Isso que importa. Eu tô na regressiva. Dia 22 vem meu segundo. Que legal, que legal. O meu era para ter vindo ontem, mas ele escolheu vir antes. Tu sabe que tem isso, né? Tá certo. O guri é apressado. Mas faz parte. Vindo antes, com saúde, não tem problema. Sim, feito da visão. Valeu, companheiro. Um abraço. Falou, galera. Tchau.